Olha, em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 2, a palavra de Deus fala sobre a igreja que não aguenta os maus. E fala dos apóstolos, dos que se dizem apóstolos, mas que não são apóstolos. E esse texto que eu referi diz que a igreja colocou esses apóstolos à prova e os achou mentirosos, ou seja, são falsos apóstolos. Olha uma coisa, John Stott acreditava que há 3 níveis apostólicos. E John Stott acreditava que hoje existem apóstolos. E eu também creio. Quem tiver curiosidade pode olhar no meu blog lá. Eu apenas discordo um pouquinho de John Stott porque ele cria em 3 níveis apostólicos e eu creio em 5 níveis apostólicos, né? O primeiro nível é o Senhor Jesus, está lá em Hebreus, né? Ele é o sumo sacerdote e é o apóstolo da nossa salvação. Depois estão os apóstolos de Cristo, aqueles que foram chamados diretamente pelo Senhor. Esse é um tema muito interessante, porque tem gente que quando pensa em apóstolos e diz que não pode haver apóstolos hoje, se você perguntar o nome dos apóstolos, ela dirá, talvez até com alguma dificuldade, somente o nome dos apóstolos, dos 12. Entretanto, além do Senhor Jesus, então nós já temos 13, sai Judas e entra Matias, já dá 14. Depois nós temos o apóstolo Paulo, e soma então 15. Bom dia, irmã Adina, tudo bem? Então veja, com o apóstolo Paulo soma 15, né? E note que o apóstolo Paulo, ele não cabe naquele crivo do início de Atos, porque para ser apóstolo por aquele crivo, tinha que ter acompanhado o ministério de Jesus desde o seu batismo até a sua ressurreição. Então Paulo não cabe lá. Por isso ele mesmo fala que ele era um apóstolo nascido fora de tempo, um abortivo. É um outro assunto que é uma janela que se abrir vai longe. Depois nós temos ainda Barnabé e Tiago, mas que já é o 4º nível, porque eles não cabem também no mesmo nível do apóstolo Paulo. Porque mesmo Paulo tendo nascido fora do tempo, dos 27 escritos do Novo Testamento, Paulo escreveu 13. E eu creio que Paulo escreveu Hebreus também, daria 14. Ou seja, mais da metade dos textos são do apóstolo Paulo. E Barnabé e Tiago não cabem aí. E agora sim nós temos o 5º nível, que é o que algumas Bíblias trazem como embaixadores às igrejas. Mas se você for olhar no grego koiné, você vai encontrar que a palavra lá é apóstolos. Então são os apóstolos das igrejas. Então é possível sim que as igrejas tenham apóstolos, claro. Até por uma lógica simples. O texto de Efésios que diz assim, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, Então, é o mesmo texto, não poderia cindir esse texto, não é possível dividir ele para dizer que uma parte aconteceu antes ou depois. Porque se eu aplicasse esse princípio hermenêutico de pensar que primeiro vieram os apóstolos, depois os profetas, eu já ia ter problema, porque primeiro vieram os profetas, não é mesmo? Olha só. Mas se eu ignorasse isso e persistisse, vai ficar com a ideia que hoje só pode ter pastores, porque então no século passado houveram os grandes evangelistas, e que por fim só restaram mestres. Só restaram mestres. Se nós fosse olhar assim de modo negativo, talvez até seja verdade, porque hoje tem muito mestre e está faltando pastor. Tem muito entendido na palavra, está faltando gente que cuide de gente, que é o pastor, é verdade? Só que note, mesmo crendo
que há apóstolos hoje, e sustentando isso biblicamente, né, uma perspectiva bíblica doutrinária, então os detalhes estão lá no meu blog. Mesmo assim, nós não podemos ignorar a exortação de Apocalipse 2:2, que diz que a igreja colocou aqueles apóstolos à prova e eles foram achados mentirosos, né? Não eram apóstolos mesmo. Claro que há muitos critérios, ou que há alguns critérios que podem ser aplicados, mas eu quero chamar a atenção de você, meu amigo, para um assunto, porque a gente às vezes vê apóstolo, 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 e nós não atentamos. Eu conheço o nome de um apóstolo atual, e ele está encampando igrejas inteiras. Olha só que assunto, onde é que nós vamos chegar com isso? Antigamente falava que tem obreiro que ele fica pescando em aquário. Antigamente falava isso. Tem pastor, tem ministro que fica pescando em aquário, ou seja, só fica puxando gente de outras igrejas, sem acrescentar valor algum ao reino, pelo contrário, acarretando prejuízo. Mas falava assim que tem ministro que pesca em aquário. Agora, a prática não é mais pescar em aquário, agora é levar o aquário inteiro. E é aqui que eu queria que a senhora, a igreja, você, meu irmão, você, minha irmã, prestasse muita atenção. Nós temos, então, apóstolos odiernos, apóstolos contemporâneos, que eles encampam igrejas inteiras. Antigamente falava que com isso a igreja não cresce, ela incha. Mas parece que nada disso importa mais. Não interessa se a igreja está crescendo ou inchando, importa que os números apareçam. E repito, isso não agrega valor nenhum para o reino, porque o crente sai daqui, vai para ali, ele continua servindo a Jesus, não mudou nada. Na verdade, acarreta prejuízo. E eu não vou entrar no tema aqui do prejuízo, porque não é o assunto hoje. Já o apóstolo Paulo, aquele que está no terceiro nível apostólico, foi chamado diretamente pelo Senhor Jesus, escreveu metade dos textos do Novo Testamento. Ele dizia assim: eu não quero ministrar aonde Jesus já foi anunciado, para que não pareça que eu edifico sobre fundamento alheio. Olha só, o apóstolo da Bíblia diz que não quer edificar em fundamento alheio, não quer ministrar onde outros já ministraram, onde o nome de Jesus já foi conhecido. E o apóstolo atual, ele encampa a igreja inteira. Não é diferença demais, não tem contraste demais entre esse apóstolo atual e aquele apóstolo das Escrituras? Será que nós não estamos diante de um falso apóstolo? Pense sobre isso. Pense sobre isso. A igreja é sábia. A igreja é sábia. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Ele fala reiterada e claramente sobre isso, que a igreja é sábia, porque está nela o Espírito Santo. Um dia eu ouvi um pastor amigo meu contando de um ministro que subiu ao púlpito e disse no púlpito: eu estou no 6º casamento, e se esse casamento não der certo, eu caso outra vez. Olha só, um pastor dizendo isso no púlpito. Estou no 6º casamento, e se esse casamento não der certo, eu caso outra vez. E depois de um tempo, conversando com outro pastor amigo meu, um ancião, não falei nome, porque isso não interessa, e nem agora também vou falar. E eu contei essa história desse pastor que teria dito: estou no 6º casamento e se não der certo, eu caso novamente. E o pastor que me ouvia disse: e a igreja continuou lá? A igreja continuou ouvindo esse homem? Olha só a sabedoria desse pastor. Claro, quando a igreja identifica um erro crasso, um erro grosseiro, um erro fundamental na vida do ministro,
ela precisa entender que está diante de um apóstolo falso. A igreja não deveria permanecer lá. Então, se o apóstolo bíblico, aquele que escreveu a maior parte dos textos das Escrituras, disse: eu não quero ministrar onde Jesus já foi anunciado, para que não pareça que eu estou edificando sobre fundamento alheio, se o apóstolo bíblico diz isso, e o apóstolo atual encampa a igreja inteiras e vive de carregar ministros para perto de si, um dos dois é falso. E eu gostaria que você, que é cristão e que quer servir a Jesus, considerasse isso. Tenha um dia lindo na graça de Deus.